7 de setembro, vamos falar um pouco sobre a independência do Brasil. A monarquia portuguesa é conhecida por ser muito católica e nos anos da colonização no Brasil era o período absolutista português. O que quer dizer? Quer dizer que naquela época o que reinava em Portugal era o que ele conhecia do Antigo Regime. O que é o Antigo Regime? O Antigo Regime é quando se reconhecia o direito divino dos reis. E muitos países não tinham nenhuma constituição para que o monarca pudesse pautar e se dirigir a uma assembleia parlamentar. Então, muito do que nós conhecemos hoje estava sendo organizado naquela época. E o monarca era reconhecido como detentor de direitos divinos concedidos por Deus e por isso ele tinha direito de ter privilégios diante dos outros cidadãos, que seria o povo. Mas acontece que essa teoria foi caindo por terra conforme foi acontecendo as revoluções. Na Inglaterra aconteceu a Revolução Gloriosa por volta de 1600, depois a Revolução Americana e a Revolução Francesa por volta de 1700, e em Portugal foi a Revolução do Porto, que foi em 1820, que acabou criando esse fim do regime absolutista. E o que isso quer dizer então? Quer dizer que na época do Brasil Império, em Portugal ainda tinha essa tradição do rei ser aclamado pelo povo, como por causa dessa questão do Antigo Regime, e ele ter que jurar lealdade ao povo e às tradições e à Igreja Católica. Por isso mesmo, nós vemos que Dom Pedro I e Dom Pedro II foram coroados por bispos e arcebispos, como eram tidos naquela época. Era uma tradição naquela época a Igreja Católica coroar os seus reis, justamente simbolizando isso. Portanto, é natural que hoje em dia, com o nosso advento da República, as pessoas que estão acostumadas a pensarem nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que foram tão cultuados durante a Revolução Francesa, e vendo as monarquias modernas que já não mais acreditam nessa questão do direito divino dos reis, questionem por que as famílias reais e imperiais ainda mantêm certos privilégios perante o resto da população, se eles não são mais divinos. Em monarquias, geralmente as pessoas tendem a ter muito apreço pelo monarca e elas oferecem certa resistência quanto a enxergar o monarca com certa igualdade concreta. Afinal de contas, é agora, nos tempos modernos, que nós vemos novas princesas como a Kate Middleton andando de classe econômica e vindo do povo diretamente para realmente mostrar para nós que nós somos realmente iguais, apesar de sermos diferentes. Então, é uma questão de isonomia. Trata-se os diferentes e os iguais na medida das suas diferenças. Isso é até um princípio que os próprios republicanos fingem não conhecer, que está na nossa Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã. A nossa Constituição Cidadã prevê o princípio da igualdade, prevê esse princípio, mas com uma questão da isonomia. A isonomia não é igual à igualdade, porque somos todos iguais perante a lei, porém tem a questão da isonomia, de tratar igual os iguais e desigual os desiguais, como é o caso dos PCDs, como é o caso dos idosos, como é o caso de outras tantas diversidades que nós temos que tratar diferenciadamente. Não obstante, também é justo
famílias imperiais e reais de uma forma diferenciada, justamente nesse quesito da isonomia, que também é previsto na própria Constituição de 88. E, para quem está desatualizado, a Constituição de 88 também prevê que a forma de governo republicana não é uma cláusula pétrea. Mesmo sem trocar de Constituição, nós podemos falar sobre a troca da forma de governo para a monárquica, porque a cláusula não é pétrea. Se a cláusula fosse pétrea, como era antigamente, nós não poderíamos falar sobre a troca do sistema de república para a monarquia. Porém, com a Constituição de 88, isso já é possível de ser discutido no Brasil com total liberdade. Não é ilegal. Então, resumindo, mesmo que naquela época, quando foi declarada a independência do Brasil, foi seguida as tradições portuguesas de aclamação dos príncipes e de coroação pela igreja, baseada nas tradições do sistema do antigo regime português, que veio da Europa, depois da Revolução do Porto, que teve em 1820, 2 anos antes da nossa independência, a monarquia já foi instaurada constitucionalmente por Dom Pedro I, que foi considerado um liberal muito à frente de seu tempo, justamente porque ele já estava seguindo essa tendência dessas revoluções que estavam instaurando constituições e parlamentos para os seus governantes, e o que era muito moderno naquela época. Então o Brasil foi constituído de uma forma moderna e de uma forma muito à frente do seu tempo, se tornando então uma grande potência por alguns anos, até ser instituída a república através de um golpe militar. Portanto, não temos nada do que nos envergonhar da nossa declaração da independência, pois ela foi feita com base muito sólida e merece ser celebrada este ano, tanto no dia 7 como todos os dias, como um marco que diferenciou o povo de português para brasileiro pela primeira vez. E é isso aí, foi assim que todos nós nos tornamos brasileiros e deixamos de ser portugueses, nossa oficialidade. Afinal de contas, o primeiro brasileiro de todos foi Dom Pedro I. Até o próximo vídeo!